quadro Dúvidas Ambientais. Então, vamos responder a questão que eu vou colocar aqui do lado, que eu disponibilizei no meu Instagram, certo? A questão sobre a falta de drenagem no solo. Essa questão, originalmente, ela é da prova da BR Distribuidora de maio de 2010. Ela é a questão 44 dessa prova. Então, ela diz o seguinte, para não ficar olhando tão para baixo. O processo de irrigação é fundamental para a economia mundial. Cerca de 17% das lavouras mundiais são irrigadas, produzindo em torno de 1/3 dos alimentos do planeta. Ponto. A falta de drenagem no solo irrigado pode causar uma degradação do solo denominada D. Então, a falta de drenagem no solo pode causar um tipo de degradação do solo chamada D. Então, eu coloquei 4 alternativas, certo? Então, primeiro passo é saber o que é drenagem. Drenagem do solo. Drenagem do solo é o escoamento da água no solo. Nesse contexto, drenagem do solo é equivalente ao conceito de infiltração no solo e ao mesmo conceito de percolação da água no solo. Tanto é que a gente usa esses conceitos para fazer um ensaio chamado ensaio de percolação, ensaio de infiltração ou ensaio de drenagem, certo? Do solo. Porque drenagem, ela pode ter outros significados na engenharia civil, por exemplo, drenagem de canais, certo? Drenagem para bacias hidrográficas, né, que são o caso das bacias endorreica e exorreica. Drenagem de bacias hidrográficas também é um escoamento, né, onde essas bacias vão desaguar, certo? Mas aí é tema para outro vídeo. Gente, meus gatos estão brigando. Não pode brigar agora. Tem que ficar quieto. Vamos ficar quieto aqui. Então, entendemos o conceito de drenagem, né? Drenagem, uma das alternativas é infiltração. Então, nesse contexto, drenagem e infiltração são praticamente a mesma coisa, certo? Então, resposta: infiltração não é um tipo de degradação ambiental, certo? A outra alternativa era atenuação natural. Gente, se vocês quiserem saber sobre atenuação natural, tipos de remediação, eu vou indicar esse livro aqui. Inclusive, eu vou até colocar algumas figuras que tem nesse livro aqui para ilustrar o que é atenuação natural. Não fala tanto sobre atenuação, fala mais dos processos de remediação. Porque atualmente, a atenuação natural não é considerada um processo de remediação. Mas vamos lá, Bruna, o que é atenuação natural? A atenuação natural, vamos dizer assim, que a atenuação natural é um processo no qual o ecossistema ele tenta se recuperar sozinho e gradualmente. Por exemplo, se eu suprimir a vegetação de uma área, aquela área, se eu cercar ela todinha, aos poucos vai começar a nascer a vegetação daquela área, certo? Novamente. Então, esse processo natural de se recuperar é chamado de atenuação natural. Inclusive, a atenuação natural ela pode ser monitorada. Inclusive, a atenuação natural ela pode ter 3 tipos de processos acontecendo ao mesmo tempo ou separadamente. O processo químico de atenuação natural, que eu vou citar um exemplo, a oxidação. Pode ser o processo biológico, que é o processo de degradação anaeróbia e o processo de degradação aeróbia, certo? E o processo físico, que é a evaporação, por exemplo, certo? Então, são esses 3 tipos. A atenuação natural é uma degradação? Não, é exatamente o contrário. A atenuação natural, ela vai
recuperar aquela degradação original, certo? Então é isso. A outra alternativa era a biorremediação. A biorremediação também não é uma degradação, ela é exatamente o contrário. O processo de biorremediação é uma remediação, ou seja, é um processo que eu vou recuperar uma área, certo? Através de micro-organismos, através de, digamos assim, agentes biológicos, certo? A biorremediação, inclusive, já foi tema de vários concursos, porque ela é tanto um processo de recuperação no local, in situ, quanto fora do local, que é in situ, certo? E a última alternativa, e a resposta certa, é salinização. Então, o processo de degradação decorrente da baixa drenagem do solo é a salinização. Voltando àquele caso do ensaio de percolação, certo? No ensaio de percolação, você vai fazer uma cava de 30 por 30 e vai preencher com água e cronometrar o rebaixamento, ou seja, a infiltração. Então, em alguns casos, a infiltração ela é tão baixa, a drenagem ou a percolação é tão baixa que o processo de perda de água se dá muito mais pela evaporação, pela evapotranspiração, certo? Então, nesse caso, quando a evaporação ela é maior do que a infiltração, você vai ter os sais presentes naquela água, que no meio ambiente, normalmente, você não tem uma substância pura, você não tem água pura, você tem água misturada com vários compostos, você tem a fluor. Eu quero dizer que a drenagem naquele solo, a infiltração, a percolação daquele solo, ela é tão baixa que o processo de evaporação ela é bem mais significativo. O líquido da água vai evaporar e os sais e outros compostos vão ficar no solo. Por isso tem um processo de salinização. Então, respondida a questão do solo. Valeu!